Muito boa noite a todos, mais uma live. Hoje é uma live especial, uma live surpresa, a pedido dos nossos seguidores. Então, convidei mais uma vez aqui a nossa convidada, a doutora Mariana Medeiros. Vamos chamar ela lá. Vamos compartilhando, é uma live super interessante para que a gente possa entender se vale a pena ou não migrar para Portugal. Ô, doutora, muito boa noite. Olá, boa noite, Luiz. Boa Olha, deixa eu noite, te achar aqui agora pessoal. no computador. Peraí. Depois do Natal a gente não fez mais, né? Não, Acho esse que ano não. a Depois do Natal gente não, não da virada teve. do ano. Então, peraí. Deixa eu tentar te achar. Então, antes de mais, feliz ano novo, né? Estamos em março, mas eu não te encontrei. Feliz ano Deixa eu tentar novo, te Luiz. achar. Feliz ano novo aí. Ô, Men- Meneandro Franco, muito boa noite. Boa Deixa eu tentar achar noite. aqui a doutora aqui no... Achei. Peraí, beleza, te achei, tá perfeito. Então vamos lá, gente. Doutora, vamos falar hoje de várias coisas, se realmente vale a pena migrar para Portugal. Vamos falar um pouco de política, vamos falar sobre habitação, vamos falar sobre processo de imigração, vamos falar um pouco do NIF, vamos aguardar um pouco aí as pessoas entrarem para que eles possam se manifestar. Entretanto, vamos falar um pouco aí como é que está o tempo. O tempo aqui já deu uma melhorada de chuva, está chovendo bastante, que já tem desde sexta-feira. Como é que está o tempo aí, doutora? Olha, aqui estava bem frio. Na última semana tivemos altas temperaturas, calor, e essa semana agora voltou a cair. A temperatura voltou a cair e está friozinho de novo. Espero que por pouco tempo. Boa. Porque a Lúcio, muito boa primavera noite, Lúcio. chegou, né? Eu creio que o frio vai embora lá para final desse mês. Abril, início de abril, lá para o dia 15 já começa a melhorar, o frio já vai embora, por aí Exatamente. vai. Ô Lúcio, muito boa noite. Lúcio, hoje não tem pauta, hoje é mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre várias coisas. Andressa, boa noite. Vamos falar de política, vamos falar de visto. Então, quem tem dúvida, pode enviar aqui a dúvida que a doutora hoje está 0800. Tá bom? Doutora, fala um pouco assim, superficial, o que aconteceu aí na semana passada? Fiquei sabendo que a senhora parou no hospital, mas você está bem, está de boa? Pô, fiquei preocupado, fiquei preocupado. Agora tá tudo bem. Mas, Ai, assim, graças a Deus. foi um cálculo renal que eu tive e Uhum. tive que ser operada Boa. porque é Ah, muita então dor. Quem já vamos falar teve sobre isso. sabe que é. Sério? Vamos falar um pouco sobre isso. Entretanto, as pessoas chegam. Fala um pouco como foi o atendimento no hospital, qual foi a recepção. Você chegou no hospital, você mostrou o que na recepção? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, no meu caso, foi assim, eu comecei indo para urgência, né? Porque apareceu muita dor, muita dor. Boa. Quem já teve cálculo renal ou conhece quem teve, sabe que é muita dor. As pessoas equiparam ao parto normal, enfim, é muita dor. E eu cheguei aí para urgência, na urgência do Hospital Santo Antônio. Não tinha, como foi à noite, eles não tinham bloco cirúrgico para essa parte de urologia. Pensaram em me transferir para o Hospital São João, aqui no Porto, né? Que é onde acontecem as cirurgias de urologia durante a madrugada. Mas como lá já tinham várias pessoas na frente para fazer a cirurgia, eu continuei no Santo Antônio e pela manhã fui operada. Mas assim, o Boa. atendimento, É, o, eu quero o saber sobre o é, atendimento, sobre a sua chegada, as pessoas te trataram bem, por quê? As pessoas ficam receosas
de ir para o hospital e tratar mal porque é imigrante? Essa que é a minha dúvida para passar para os Pronto. seguidores. No Hospital Santo Antônio, o atendimento é impecável. Foi, pelo menos comigo, foi impecável. Tudo muito limpo, muito organizado. Eu já tinha passado por essa cirurgia anteriormente no Brasil, na Unimed lá, que era o plano de saúde que eu tinha. E, assim, que parando, a parte cirúrgica não tem comparação, é muito melhor. O atendimento é impecável. A gente é muito bem tratado. E, assim, muito organizado. A parte médica muito organizada, a parte da equipe de enfermagem, que fica tomando conta das pessoas que estão cirurgiadas também, é impecável, assim. A urgência é um pouco mais chata, mas toda urgência é ruim, né? Tem É, muita gente, tudo. é Apesar de que no verdade. Santo Antônio não tinha tanta gente. Mas no meu caso, o pior foi realmente a espera pela cirurgia, que não tinha durante a noite, então tive que esperar para outro dia. Mas, assim, o atendimento, a parte cirúrgica, os médicos, a equipe de enfermagem que tomou conta da gente, eu fiquei lá durante 2 dias, então, a equipe que tomou conta, nada para falar. Sua Para você ter ideia, alimentação foi boa? a alimentação foi bacalhau, foi bacalhau, assim, sem... E os funcionários, a maioria, brasileiros, né? As pessoas que vinham com a alimentação, tudo sempre brasileiros. Que é onde eu quero chegar com isso. Eu já fui internado aí também, problema de coluna e de pressão alta. O que eu vejo aí, eles não têm discriminação. Pode, pode chegar angolano, ucraniano, moçambicano, brasileiro, trata todo mundo bem. Eu fui no hospital de Aveiro. É aí que eu queria chegar, entendendo? O que Nessa parte hospitalar, fala a aí, fala gente aí. percebe que aqui as vidas importam, Isso, sabe? Eles isso tratam mesmo, cada um assim de uma isso mesmo, maneira que você ali, sua vida tá na mão dele e ele vai fazer isso, tudo por você. isso. Eles não olham nome nem sobrenome. Eles olham a Muito, situação e resolvem. muito Não importa a classe bem. social, não importa se é branca, se é negro, não importa nada. É assim, as vidas importam. Você chegou de ambulância ou de carro normal? De Foi de carro carro. normal no seu carro, tá? Ô Bruno, pode fazer pergunta aí, tá? Vamos falar hoje sobre imigração, vamos falar sobre Miss, vamos falar um pouco de política. Pode mandar sua dúvida para que a doutora possa sanar, tá bom? Você foi bem Então, atendido lá em Aveiro? fui. Primeiro atendimento foi pelos próprios pessoal da enfermagem da Renault. A própria Renault tem ambulância própria. E viu que não ia conseguir resolver o meu problema e a própria ambulância me levou no Hospital da Aveiro. Né? E lá eu fiquei para ir quase uns 15, 18 dias. Meu lombar inflamou, peguei muito peso. Logo no início. E a posição que eu fiquei no peso, para pegar o peso, eu não voltei mais. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, uma pessoa muito importante, que eu considero muito, Renato Conte. É um parceiraço aqui no Brasil, é um grande urbanista, arquiteto urbanista. Tivemos uma live junto, espetacular. Eu creio que você conhece Portugal, não conhece, Renato? Tira a dúvida aí. Ele foi em Dubai, foi na China, foi no Japão. Então, assim, um cara muito fera. Então, eu fiquei no primeiro momento 18 dias, aí sarei, e depois de 2, 3 anos, esse problema de pressão alta foi causado uma discussão com o engenheiro na época, e foi a mesma coisa. A própria ambulância, isso aí foi à noite, de madrugada, trabalhava à noite. Não tinha enfermeiro naquela hora, então me levaram para o hospital, fiquei lá 2 dias, e assim, mas também foi impecável. Café da manhã, o almoço, o jantar, sim, vamos lá, 3 horas tinha um enfermeiro para... Ô Luiz Cláudio, como é que você está? Tá tudo bem? Precisa disso? Está com dor? Entendendo? Espetacular. Só dar uma boa noite à minha filha. Boa noite, minha filha. Estou sabendo que você não vai para aula hoje, né? Aula de reforço, né? Sua mãe falou comigo. Minha filha. Foi para assistir a live dele.
Foi para assistir a live. Então, gente, sobre o hospital, tá espetacular. Hoje eu postei dois. Peraí, que tá tendo uma ligação aqui. Peraí, eu odeio esse tipo de ligação 0300 aqui no Brasil. Nossa, pai. Hoje eu recebi, desculpa, hoje eu postei dois, três vídeos que me chamou muita atenção. Por isso que eu postei sobre brasileiros dormindo em barraca, dormindo em pracinha. Vamos falar um pouco sobre isso. Se no decorrer da live tiver. Boa noite, papai, para Mariana. Boa Boa noite, meu amor. noite. Aí, se durante a live tiver alguém interessado de falar sobre isso, aí voltamos ao assunto. Aí na cidade do Porto, doutora, tem essa situação? A senhora já viu? Olha, eu não vi por aqui, mas já vi em Lisboa. É uma situação assim muito triste, mas que realmente existe e até precisa que seja falada sobre, porque assim, a questão em si, eu acredito que não seja nem a falta de moradia, né? Eu acho que é a falta de planejamento dessas pessoas que vêm para cá, Isso. porque a gente fala diariamente, né, que as moradias, os arrendamentos aumentaram consideravelmente, porque, querendo ou não, a demanda aumentou e a oferta ficou menor que a procura. Então, o que é que aconteceu? Os preços subiram, normal. Mas, assim, o que é que precisa ter? Você precisa estudar o país que você vai. Você sabendo disso, que as moradias estão dessa forma, você tem que ter um planejamento melhor. Não é que você vai desistir de imigrar, mas você tem que fazer um melhor planejamento. Porque tem moradia? Tem sim. Mas, assim, você acha que o proprietário do imóvel, se vem uma pessoa ilegal como turista e uma pessoa com o visto ou até com autorização de residência em mãos, você acha que ele vai preferir alugar para quem? E aí eu acho que o ponto inicial de tudo é isso. Mas é. Só um complemento aqui, doutora. Todos os dias, tô falando muito sério, eu recebo e-mails ou até ligações para fazer parceria para vender imóveis aí. Ou seja, é o que a senhora acabou de falar. Imóveis tem. Nossa, o que mais tem? Tem. Hotel para vender, eu tenho um monte de hotel para vender. Apartamento, só em Aveiro, não estou falando de Braga, Guimarães, Barcelos, não. Só em Aveiro, porque lá eu conheço a cidade. Apartamento, eu tenho a sacada. Casa, então, você não sonha. Mas é aquilo, é o preço deles, é caro, tá caro. Aí vem aquela longa história do planejamento financeiro, planejamento familiar, que tem que ter, infelizmente. Deixa eu só falar aqui, ô Jesper, hoje o bate-papo aqui é diferente, tá bom? Manda sua dúvida aí, vamos falar sobre imigração de Portugal, tá bom? Então, concluindo, dando continuidade, o que vai ser dessas pessoas, doutora? Fala aí para mim, dá uma luz. Essas O que vai pessoas ser dessas pessoas? eles costumam pedir, né, ajuda para voltar para o Brasil ou para alugar um imóvel, que assim, não adianta, né? Você ter uma ajuda ali para alugar um imóvel ao mesmo tempo, como é que você vai manter? Mas assim, a maioria termina pedindo ajuda realmente para voltar. Ajuda para os órgãos de imigração para voltar para o Brasil, né? Infelizmente. A, a última live que eu tive com o Alexandre, que é o presidente da Associação Portuguesa do Estado do Espírito Santo, ele tinha falado comigo que existe um órgão em Lisboa. Não me lembro muito desse órgão. E no início do ano nós falamos sobre isso. Ele falou, Luiz, a fila está enorme, enorme, enorme de brasileiro querendo voltar para o Brasil. Falei, mas por quê, Alexandre? Aí ele falou sobre isso aí, Luiz. A situação não está legal, os aluguéis estão muito caros, emprego até tem,
mas o salário mínimo não é acima dos aluguéis. Então, imagina comprar uma casa e, cara, e volta aquele assunto de novo. Planejamento familiar, planejamento financeiro. Mas Deixa eu é, ver que, mas hoje, deixa eu ver o assim, que está acontecendo. você tem que ter um bom planejamento, não só financeiro, mas da parte documental para vir legalizado. E principalmente, assim, é tão importante quanto ou mais a parte psicológica, emocional, que hoje eu digo que conta assim absurdamente para esse processo de imigração. Se você não tiver o seu psicológico ali em dia, se você não tiver aberto, sabendo que você vai recomeçar do zero, sabendo que você pode não encontrar um emprego na área que você está acostumado a trabalhar no Brasil. E então, assim, sabendo que você vai ficar um tempo longe da sua família, pode ser um bom tempo. Você tem que colocar em mente que, principalmente o primeiro ano da imigração, é um ano mais de plantio. Primeiro você vai ter que plantar. E Falou pelo bem. menos, colocando um prazo razoável, pelo menos um ano vai ser de plantio. Você tem que entender que em Portugal você não vai ficar rico e milionário. Você, os salários, eles, ao mesmo tempo que eles são os mais baixos da Europa, o custo de vida também é o mais baixo da Europa. Então, uma coisa vai compensando a outra, mas você tem que se planejar. Você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber quais os costumes do lugar que você está indo. Você tem que realmente estudar o país. Você não pode vir na doida, como eu estou vendo muita gente. O povo está chegando aqui sem saber o que é nada. E aí eu assim, diariamente fico de boca aberta, meu Deus do céu. Esse povo fez o quê? Do nada acordou, quer ir para Portugal comprar passagem e vem. Porque eles estão vindo sem saber de nada, de nada. E qual vai ser o futuro desse pessoal aqui? É verdade, é preocupante, doutor, é preocupante. Preocupante. Nossa última live, nós falamos até sobre valores. Quanto que um brasileiro tinha que levar se fosse um casal e um bebê, lembra? Era por volta de 30, 40 mil reais. Fora a passagem. Era isso mesmo? É Você lembra complicado disso? fazer esse cálculo assim, É, porque vai influenciar muita coisa aí. Tem que ver qual a maneira que a esse cidade. pessoal vive no Brasil, para onde eles Sim. vão aqui em Portugal. Tudo tem uma lógica, né? Qual é o tipo de vida que eles têm? Será que eles. Enfim, tem que ver qual realmente a O forma padrão, né? para poder, o padrão, para poder fazer um E cálculo assim. Mas o que é que a gente pode falar? Que o visto de procura de trabalho, por exemplo, ele exige que você tenha em conta o equivalente a 3 salários mínimos daqui. Por quê? Você tem ali que mostrar que tem como se manter até conseguir esse emprego. E aí a exigência é essa. Daí você consegue fazer uma média para demais meses e demais pessoas. muito bem. Espetacular. O Travel. Muito boa noite. Manda sua pergunta aí. Hoje a doutora está respondendo. Hoje não tem pauta. Hoje é só para tirar dúvida mesmo dos seguidores. Vamos falar um pouco de tudo, sobre visto, sobre política, se vale a pena ir ou não vale, se vale a pena guardar mais dinheiro ou vai à loucura. Hoje é mais ou menos esse o bate-papo. E olha, doutora, a facilidade. Obrigado, minha filha. A facilidade que tem para ir para Portugal, hoje eu fiz até uma simulação. E de volta, tá quatro. Eu consegui num Kauai, o nome do site. Chama Viagens Baratas. Por 4 mil e de volta, tá? Ficar 15 dias. 4
4.200, 4.250, um trem assim. Então, assim, não está fora, não está longe de quem deseja sair do Brasil, entendeu? O problema é se manter, esse que é o problema. Exatamente, Manter porque o 3, problema 4 meses, é difícil, cara. É difícil. não Aí, é por fácil. curiosidade, eu entrei hoje em alguns perfis daí de Portugal, que, cara, é assim, propaganda enganosa, gente. É propaganda enganosa. Você sabe, eu já vivi aí muitos anos e sei que essa pessoa que fez o vídeo e postou no Instagram tá mentindo. Dá vontade de ir lá no perfil dela e falei, moça, sou macaco velho, você tá mentindo, não existe isso. Ah, vem que você vai ficar rico. Ah, vem que você vai comprar sua casa. Ah, tem casa de. Cara, é mentira! É mentira, gente. Não é Cara, eu tão fico muito fácil assim. chateado. Tem que ter o plantio para depois a colheita. Não é assim, chegou, você já vai comprar, já vai. Não é assim. Pelo menos não para o brasileiro comum, né? A gente está falando daqueles, assim, que são brasileiros que vivem de salário mínimo, que têm funções compatíveis com o salário mínimo ou um pouco Isso. mais. A gente está falando da maioria dos brasileiros. A gente não está falando daquela minoria. A gente está falando da maioria, né? Doutora, fui comprar o meu primeiro apartamento 3 anos de fábrica. Mas antes de trabalhar na fábrica, eu trabalhei nas obras. Trabalhei como garçom. É assim. Depois de 3 anos, depois de 3 impostos de renda, que o banco me pediu, falou, Luiz, passa para mim o telefone do RH e do contador. Deixa eu puxar sua capivara. Se você merece mesmo. É, filho. Aí hoje eu vi um vídeo, aquilo. Não é fácil, é fácil. Aí tem uma menina lá que chama Priscila Portugal. Aí vem mais para o norte, que tem algumas regiões que está dando casa de graça e está te pagando. Falei, não acredito, cara. Aí eu nem curto, cara. Só fico rindo e as pessoas, um monte de comentário. Ah, eu vou. Cara, é mentira, para com isso. É decepção, imagina, compra a passagem, vai para Portugal, vai lá, vamos dar um exemplo. Severo do Volga, lá no meio do mato. Não tem fábrica, não tem nada. O que você vai fazer lá? Arouca, que é próximo da Serra da Estrela, que você conhece aí. Tem nada, não tem nada para trabalhar. Vai lá, interior de Guimarães, que eu esqueci o nome da cidade. Não tem. Não, vai muito longe não. Vamos lá na fronteira com Espanha. É... Ai, São Miguel, não, esqueci. Que é a cidade turística. Beleza, é lindo lá, é lindo, lindo, lindo. Mas não tem nada. Ô Alex, manda sua pergunta aí. O Adele Nascimento, manda sua pergunta. Hoje o bate-papo é livre. Vamos falar sobre imigração, vamos falar sobre visto de trabalho, visto procura de trabalho, visto gold. Vamos falar um pouco de política. Tá bom? Manda sua dúvida aí. Tá bom? Pensão alimentícia em Portugal, tudo que envolve Portugal, hoje vamos falar. Nós só antecipamos um pouco da live, mas na verdade estava marcado para as 19 horas aqui no Brasil. Tá bom? Mas pode mandar aí sua mensagem. Então, doutora, eu acho isso uma sacanagem de enganar as pessoas e, e não fala o que é verdade. Que Portugal não está bem, não está legal. Houve essa mudança agora, não sei quanto que vai mudar agora o governo, né? Provavelmente as coisas vão enxugar mais. Eu postei isso no meu story. A situação vai ficar feia para imigrante. E já passou da hora. Estou te falando sério. Se A vocês forem situação lá no meu story, ver o meu último story, vocês vão ver o que o cara está falando. Que o negócio vai ficar feio. Só vai mesmo ficar quem fala a língua portuguesa, sabe da história, contribui com o Estado, o negócio vai ficar feio. Vamos lá, Alex, boa noite mais uma vez. Doutora, responde o Alex aí. Como a posse de novo... Opa, saiu aqui, desculpa, peraí. Com a posse do novo ministro, dia 4... estou falando sobre isso agora, cara. Ministro, dia 4 de abril, o que vai mudar para os novos imigrantes? Ô, Ângela, boa noite.
Oi, boa noite. Fala, doutora. Bom, o que vai mudar de fato, a gente ainda não sabe, a gente precisa deixar acontecer, certo? Mas o que é que se espera? Se espera que esse cerco se feche para esse pessoal que está vindo de forma ilegal. Isso aí a gente acredita que vai dificultar bastante. Mas para as pessoas que estão, de fato, vindo certinha com visto, acreditamos que não vai mudar. Porque Portugal precisa do imigrante, mas Portugal quer um imigrante legal, né? Não dessa forma que a maioria veio ou é incentivada a vir. Portugal quer pessoas realmente para somar. Uhum. A última, a penúltima votação, eu participei lá eu estava morando em Braga, participei. Você Eu sou votou? filiado num partido. Votei. Eu te mando a foto amanhã, eu votando. Eu votei num partido, o Erget, que é tipo o Chega, assim, entendeu? Ah, Tipo ok. Bolsonaro. E, Extrema-direita. infelizmente, eles não divulgam tanto. Ó, semana passada eu falei com o presidente, que é o Paulo Coelho, aí de Coimbra ele é, gente boa pra caramba. Ele é advogado. Eu falei, doutor, você tem que divulgar mais, tem que fazer como o Chega. O Chega, ele tem um representante de cada estado aqui. Por isso que o Chega conseguiu essa quantidade de votos fora de Portugal através desse link que eles fazem, né? Por exemplo, no Espírito Santo, quem representa o Chega no Espírito Santo é o Alexandre. Eu estou em negociação com o Alexandre, que ele tem mais acesso lá em Lisboa, para eu ser representante do Chega aqui no estado de Goiás. A gente está ainda conversando valores, por aí vai. Você quer ser Então, é assim, representante do Chega? Não me diga. aqui em Goiás, eu fui lá em Braga, no Erget, E como aí é eu que tive você que vai... sair. E como é Oi? que você quer se filiar a um partido que é contra o imigrante? Me diga aí. Não é contra, então você não leu, não é contra. Olha Quer que fazer as eu coisas certas. leio. Doutora, não é contra. Eles querem imigrante sim, doutora. Mas querem imigrante legal. Isso aí, ó, já é um assunto antigo deles. Já é antigo isso aí. Na época eu morava aí. Por isso que eles têm essa rincha contra nós. Porque imigrante ilegal faz o que quer, faz de conta que está no Brasil. E eles não querem isso. Tá vendo? O partido que está, vão lá, ligado à direita, pensa desse jeito. E eu concordo. Estou te falando sério. Olha, Acredito em eu passei você. os meus primeiros anos, 8 meses, melhor, meus primeiros 8 meses, a quantidade de não para arrumar emprego. Aí eu tive que correr atrás do emprego para que essa pessoa poderia me legalizar. Eu já te contei essa história nas lives anteriores, que eu tive que ir lá em Salamanca, conseguir visto, parará, pororô. Então, assim, foi muito difícil. Então, assim, não é que eu quero que o imigrante passe que eu já passei, mas isso já foi 25 anos atrás, entendendo? Agora saia do Brasil com planejamento. Olha, eu vou passar por isso, vou passar por aquilo, eu vou ter que levar dinheiro porque eu não vou conseguir emprego rápido e não é fácil. Estou te falando, eu tive agora 3 anos atrás. Eu tive dificuldade de arrumar emprego em Aveiro, onde eu morei 22 anos. Monara, muito boa noite, Monara. Monara, Boa manda sua pergunta para a noite. gente responder. Então, se eu não mudasse de cidade, que eu fui para Braga, eu estava frito. Ah, Eu não tenho você vergonha, morou em Braga também? não. Fui para Braga. Eu fiquei, eu fiquei 20 dias em Aveiro. Ó, com um passaporte europeu, hein, cara. Bati porta em porta, incansável. Mas eu só não queria trabalhar num restaurante. Não queria mesmo, sério. Aí o que eu fiz? Fui para Braga. 2 dias em Braga, consegui emprego. Vamos lá, Monara. Como levar minha filha de 20 anos e não fez o Enem? Responde aí, doutora. Ela tem várias opções de visto. Sua filha pode, se pretender vir estudar aqui, tem o visto de estudante. Se pretende vir trabalhar, tem o visto de procura de trabalho. Não falta opções. Agora, você trazer junto, aí é mais difícil. Mas ela sozinha pode pedir o visto.
Você pede um e ela pede outro. Boa. Monara, tira só uma dúvida. Você está no Brasil ou está em Portugal? Fala pra gente aí. Acho que ela tá Então, no voltando ao assunto, Hum. não é fácil, cara. Não é fácil. Eu, quando eu fui, eu não levei tanto dinheiro. Porque eu estava tão confiante que eu ia arrumar emprego logo em seguida, tá no Brasil. E eu fiquei, cara, vai ser fácil. Vai ser fácil, já conheço tudo. Mas durante o tempo que eu fiquei aqui, que foi praticamente os 10 anos, com umas coisas não é pioraram, fecharam o cerco. Né? Pronto, eu tive mais idade, entrou gente com menos idade do que eu no posto que eu tinha. Monara, ela queria ir com visto de estudante. Ô, Monara, no final da live, você entra no Instagram da doutora, tem um link lá no WhatsApp. Dá um clicado lá amanhã, né? E conversa com ela, que ela trata tudo isso aí para você. Visto, como é que chegar, as dicas e por aí vai, tá? Você tá falando com a pessoa certa. Então, assim, eu me culpo de não ter levado dinheiro suficiente para me manter. Tá bom, Monara? Aí volta Você aquele veio com assunto de pouco novo. dinheiro. Confiando que eu ia arrumar emprego rápido. E o emprego que eu gostaria de trabalhar, né? E, na verdade, não foi nada disso. Tive que trabalhar numa fábrica, num setor que eu não queria. Por coincidência, eu cheguei numa fase que o líder de turma tinha aceitado uma proposta para trabalhar na Volkswagen de Lisboa e eu fiquei no lugar desse cara como líder. Mas eu já entrei como líder insatisfeito. Eu fiquei lá 8 meses. Não, sério, não aumentou meu salário, só aumentou minha responsabilidade. E falei, não, cara, isso para mim não dá. Na Não, Volks? responsabilidade eu já tenho demais. Oi? Na Volks? Não entendi, repete. Você ficou como líder onde? Na Volkswagen? Na Lac Braga. Hum, Lac Braga é uma fábrica que fazem janela e portas de alumínio. É espetacular. Eles vendem mais para o leste europeu. Ali, Ucrânia, Letônia, Iugoslávia, Montenegro. Eles levam esse tipo de janela e porta para lá. Tudo que é janela, aquelas brancas, aquelas pretas, aquelas cinzenta, cara, é espetacular. A fabricação daquilo. Como eu trabalhei na fábrica da Renault, então, assim, eu tenho uma noção de fábrica, de processo, né? Então, para mim, foi muito mais fácil. E o meu setor era mais no final da linha, que era inspeção da qualidade, inspecionar se estava dentro dos padrões da ISO e por aí vai. ficasse Né? Então, bastante assim, tempo na Renault, não foi? Oi? Ficasse bastante tempo na Renault, não foi? Sim, fiquei 18 anos. Fiquei bastante tempo. Quase Então, 20. assim, lá aproveitei, já deixa a dica, aproveitei para fazer bastante curso na área que eu entendo, na área que eu gostava, que é auditoria, inspeção na qualidade, ISO, tem uma porrada de curso. E na época que eu fui, não sei hoje, existe um programa, você se inscrevia no programa português, que eles te pagavam para você frequentar essa aula. Você só não Ainda poderia tem. faltar. Essas duas. Tem Tem, ainda, doutora? tem Tem, sim. né? Vários Você só não poderia faltar a aula. Então, cara, eu aproveitava bastante, fora os cursos de graça da Renault. Então, quanto mais aproveitar, é assim, eu sempre fui ganancioso, mas pro lado bem das coisas, de me informar, né? Chegou uma época que eu era tão ganancioso que eu fazia, na mesma semana, né, erro meu, eu fazia inglês, espanhol eu já entendi um pouco, e falava francês e japonês. Em uma semana, fora os cursos que eu fazia. Aí eu não estava entendendo nada, parei. Aí entrei na faculdade para fazer administração no IPAM, que hoje já não existe mais essa faculdade aí em Aveiro. Deixa eu ver aqui por que as bom. pessoas não entraram ainda. Não entendi, doutora. Isso aí foi culpa sua, tá? A senhora não Foi. divulgou.
Foi culpa minha, né? Porque já são 19h07 e eu tô achando muito estranho que ninguém entrou. Que o normal é 500 pessoas, 600 pessoas. Mas tem nada não. Não, não tem importância. Importante que a gente está aqui, já respondeu uma turma. Vamos falar agora sobre. Peraí, doutor. Vamos falar sobre. Falamos um pouco de política, falamos um pouco sobre. Vamos falar assim, Hum, fala aí, os fala aí. diferenciais de Portugal. Por que Boa, imigrar para Portugal? boa, Quais os boa, boa, boa. diferenciais? O que é que tem de positivo que pode agregar nessa imigração? Combinado, pode falar. Pode falar. Na minha visão, né? Primeiro de tudo, a língua. Uma coisa é você imigrar para onde tem sua língua nativa, que é o português, no nosso caso, e diferente de você ter noção do inglês ou até falar inglês e mudar para o Canadá, para os Estados Unidos. Diferente disso, aqui a gente tem a nossa língua nativa, o português. Isso facilita muito, tanto para trabalhar como para estudar, para fazer amizade, para fazer network. Um ponto muito positivo é a língua. Outro ponto positivo que eu vejo é o clima. Por quê? É frio em determinadas épocas do ano, mas a gente consegue ver o sol. Diferente de quem vai, por exemplo, para Londres. Imagina você morar no Brasil, ou no Nordeste, ou no Rio de Janeiro, e de repente ir morar em Londres. Complicado. Aqui não. É frio, em algumas épocas do ano é frio, mas o que é que importa? Você conseguir uma casa com um bom aquecimento, primeiro de tudo, um bom aquecimento, e segundo, saber as vestimentas adequadas para combater o frio, que também não é um frio absurdo, é um frio, né? Então, não sei você, mas o clima também é uma coisa que é um ponto positivo com relação diferente de outros países, né? Outra coisa também é a cultura. Aqui, você sabe, vemos o Brasil em todo canto. Todo canto que vamos, a gente vê um pedacinho do Brasil, seja nas ruas, tudo, né? Outra coisa também é a gastronomia. As comidas aqui, muita gente pergunta: ah, eu vou para Portugal, mas eu não sei ficar sem arroz e feijão. E quem disse que aqui não tem arroz e feijão? Muita facilidade aqui, inclusive vende até o feijão pronto, já enlatado, feijão preto ou feijão marrom. Enfim, também é um ponto positivo. Você tem algum para acrescentar? Não, nós falamos da alimentação, que a melhor, pronto. A alimentação, no meu ponto de vista, é do Brasil, né? Comparando com os países que eu já fui, o Brasil ganha, mas aí realmente é diferenciado, né? Eu na época, eu comia muito peixe, eu não achava o peixe tão caro assim. Mas, respondendo aí, nós falamos sobre clima, nós falamos gastronomia, nós falamos sobre transporte, que aí funciona, tá? Diferente daqui, determinados estados, né? E Que a gente não pode. detalhe, viu? Só um parêntese com relação à alimentação. A alimentação aqui é muito mais natural e a maioria dos agrotóxicos, por exemplo, que tem no Brasil, que no Brasil é liberado, que nos Estados Unidos é liberado, aqui é proibido. Teve até um recente Doutora, agora. Pode falar. só te cortando aqui, doutora, a ela escreveu o seguinte: oi, doutora, o que significa que o visto está em análise em nome da missão? Eu nunca vi esse tipo de análise, mas assim, em análise, Eu também está em não. análise. Aí pode ser ou em análise pela VFS
ou em análise já pelo consulado. Mas em Entendi. nome da missão, Entendi. nunca vi. Eu também estranho mesmo. Seja, descreve mais, Wellen, por favor. Aí voltando ao assunto sobre alimentação, Várias pessoas estão dizendo aqui que não dá para ver que eu tô online. No meu Instagram. nossa, sério? Só pelo Mas seu. Não sei por quê. estranho, hein? Vamos reiniciar? O que você acha? Você sabe? Vamos. Porque tá super estranho mesmo, porque não entrou quase ninguém e normal é entrar 500, 600 pessoas. É super estranho. Olha, eu vou então sair daqui, vou gravar na mesma e vou te chamar novamente, tá bom? Espera aí só um minuto então. Tá bom? Mas me dá uns 3 minutos aí. Vou Tá? ter que Pode ficar à gravar vontade. essa live para não perder. Tá bom, peraí.